Olá e bem-vindos a mais uma entrevista ECO. O nosso convidado de hoje é Pedro Henriques, responsável pelos recursos humanos da Siemens de Portugal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. No próximo ano, a Siemens comemora em Portugal 120 anos, é um grande número. No ano passado, lucraram cerca de 32 milhões e dos quais 16 milhões acabaram por ser distribuídos pelos trabalhadores. Queria começar por aí, pela vossa política de prémios, perguntando-lhe que peso é que têm esses prémios na retenção de talento nesta empresa que é secular em Portugal. Com certeza que terá, sob o ponto de vista económico, mas tem também muito, e muito mesmo, sob o ponto de vista da mensagem. Nós só fazemos as coisas com os colaboradores, nós só conseguimos atingir os resultados que atingimos com os colaboradores e pensamos que seja divisão de 50% para o acionista e 50% para o colaborador, ou outra percentagem, o colaborador tem que ter uma parte do resultado e tem que o ver. E esse é um dos meios, há muitos outros que podemos falar mais à frente, de perceber que estamos todos a fazer um percurso conjunto. Porque não é a gestão nem a administração que fazem esse percurso. Somos nós todos os 4.000 colaboradores que trabalham nas Siemens em Portugal. Quando está a fazer um processo de recrutamento, esta questão da distribuição de prémios é valorizada? Sente que é uma mais-valia? É uma mais-valia. No recrutamento é relevante, é mais relevante por quem está a fazer o percurso. No recrutamento quer perceber como é a empresa, quais são os valores, qual é o propósito, como é que trabalha a sustentabilidade, como é que trabalha os temas da diversidade, da inclusão. Portanto, cada vez mais este é um ponto relevante e a geração Z foca-se e centra-se muito nestas questões. Certo. Em relação a esta questão da retenção de talento, tem-se falado muito de uma escassez de trabalhadores, de profissionais, de dificuldades em reter o talento. Queria perguntar-lhe, nos últimos anos tem sentido maior rotatividade entre os vossos profissionais ou têm conseguido reter as vossas pessoas? A rotatividade é grande, mas nós temos conseguido gerir, retendo aqueles que pretendemos reter. E principalmente com um mindset e uma cultura e uma abordagem que as pessoas percebem como é que nós gerimos. E gerimos realmente e efetivamente, conjuntamente. Ouvindo muito, partilhando muito, com autonomia e com responsabilidade. Portanto, principais estratégias para reter talento, quais é que identificaria? Se calhar já lhe falei de algumas. Certo. Tudo o que é temas de sustentabilidade, temas de diversidade, temas de partilha, temas de autonomia, temas do work-life balance, são assuntos críticos, absolutamente cruciais. Claro que a partilha do bónus para quem está é relevante, mas não é só do bónus, que há um conjunto de outras práticas. Nós temos que, na gestão, nos preocupar com as pessoas. E preocupar com as pessoas não é fazer um título e umas parangonas de comunicação, porque as pessoas percebem. Podemos fazer muita comunicação para fora e depois lá dentro, não, para 4.000 pessoas, a coisa não funciona. Por exemplo, implementar o que designamos como um Employee Assistance Program, em que cada colaborador tem, por ano, 6 consultas diretamente pagas pela empresa e depois tem mais umas quantas em alguns regimes, de consultas de quê? Apoio psicossocial, fiscal, até laboral ou legal, e portanto, para os próprios e para a família. E nós, ao alargarmos à família, damos também um sinal muito grande. É um sinal que nos preocupamos com as pessoas na sua plena dimensão, não é só com o colaborador. Certo. Olá, destes há um conjunto de outros benefícios, não vou sequer. Em relação à questão da conciliação entre a vida pessoal e profissional, é um tema que tem sido muito falado nesta área dos recursos humanos. De que modo é que a Siemens de Portugal incorpora em políticas concretas este tema? Por exemplo, o do regime híbrido é uma questão que vejo que cada um tem o seu modelo de negócio, a sua forma de atividade, mas vejo empresas ainda reticentes. E que eu diria que é uma grande mais-valia reconhecida por todos. Ter efetivamente um regime de trabalho híbrido. E quando digo efetivamente é que há mesmo 2 elementos. Não há um. Não é teletrabalho, como foi durante a Covid, não é, e não é escritório. E a cultura da empresa faz-se sabendo balancear as duas. Quem não souber balancear as duas, julgo que está condicionado para o futuro da gestão. Diz que vê muitas empresas reticentes. Essas empresas estão a viver noutros tempos? Estão com uma visão obsoleta do que é o trabalho? Eu não queria muito falar de empresas terceiras, mas o trabalho está a evoluir muito rápido e as pessoas, a alguns níveis de gestão, não estão a evoluir à velocidade a que o mundo está a evoluir. E, portanto, há modelos de trabalho que funcionaram e resultaram bem durante décadas, mas que com a introdução do elemento digital, particularmente nos últimos 10, 15 anos, alteraram o framework mental. E ao nós entendemos o novo, ou vamos ter dificuldades.
E este é um desafio para todos, não é um desafio para os colaboradores que são agora admitidos. Para esses, isso é pacífico. O elemento digital é nuclear na vida, nem sabem viver sem ele. Como é que isto se faz em termos de gestão? Até porque, frequentemente, como sabe, nas empresas, os níveis hierárquicos têm um nível etário mais elevado. É normal. Certo. E, portanto, há aqui elementos significativos, relevantes, para implementar esta mudança. A maneira como é percepcionado uma pessoa da geração Z é crucial, se queremos olhar para a empresa do futuro. Porquê? Porque agora estamos já a admitir massivamente colaboradores da geração Z. E, portanto, o Millennial, para alguns ainda é desafio, o Millennial está a passar a história. Está a passar a história. Não é que não tenha trabalho, não é o desafio. É suposto nós já termos integrado os desafios dos Millennials há uns anos atrás. E no caso das Siemens em Portugal, que desafios é que trazem os membros da geração Z? O que é que está a mudar com esta nova geração? A geração Z, olha, por exemplo, sustentabilidade, um tema central nosso, é muito relevante logo no recrutamento. Por exemplo, o propósito. O que é que nós fazemos? A Siemens trabalha e temos que explicar bem para as pessoas e para a sociedade e para as comunidades. O que é que nós fazemos em termos de sustentabilidade? Como é que nós ajudamos a que este planeta seja melhor? É um tema que, se calhar, há 20 anos atrás era relativamente pouco relevante, hoje é crucial. Como é que nós tratamos o tema da diversidade, da equidade e da inclusão? É crucial. Não é um tema complementar, é um tema nuclear. Portanto, as pessoas querem trabalhar em empresas para as quais percebem o propósito, para as quais veem práticas abertas de diversidade, para as quais veem preocupações com sustentabilidade e com a comunidade. E é muito mais fácil recrutar com este enquadramento para empresas que têm este foco do que qualquer outro foco mais egoísta. Como é que se conjuga as expectativas da geração Z com as políticas que já estão em vigor para as outras gerações? Como é que se evita também um conflito intergeracional? Nós temos, nos últimos 3 anos, praticamente tudo o que fazemos, estamos a ver, aí a pensar nas gerações que vão chegar. Nas que temos e nas que estão a chegar. A geração Z, para lhe dar uma ideia dos números, neste momento 16% dos colaboradores da Siemens são geração Z. Mas vai crescer 10% ao ano. Já sabemos com os dados que temos hoje. Significa que daqui a 4 anos, 5 anos, 50% da empresa é geração Z. Portanto, somos uma empresa que daqui a 4 anos tem 123 anos em Portugal e que vamos todos pensar que era uma geração toda muito avançada, mas 50% vai ser geração Z. E os grandes projetos que nós temos nas áreas, em diversas áreas, em que a digitalização e a tecnologia estão obviamente à frente, esses grandes projetos vão ser feitos, executados, realizados por pessoas da geração Z. Portanto, quem tem dúvidas quanto à capacidade, nós não temos dessa geração. Temos é que perceber o que é que temos que fazer, o que temos que fazer diferente, ouvir com muito cuidado e introduzir e implementar como prática de gestão. Portanto, daqui a 4 anos a geração Z já vai ser uma fatia muito, muito significativa da vossa força de trabalho. 50%. O que é que terá mudado na forma como trabalham à boleia desta nova geração? A geração quer resultado mais imediato, quer perceber bem o que é que faz, quer perceber porque é que faz, é o tal propósito, quer perceber se serve a comunidade, não quer muita burocracia, tem pouca paciência para muitos níveis hierárquicos, tem pouca paciência para processos mastigados, controlados, super controlados, quer ver resultados à velocidade do digital. É mais difícil liderar esta geração? Não, é diferente. Olha, para mim é um prazer, mas é diferente, porque pode-se olhar para uma geração que neste momento tem no máximo 23 anos, 24 anos, e podemos achar, como por vezes, eu há bocadinho comentava consigo, ouvir às vezes até a gestão de algumas entidades e empresas falar nos miúdos. Eles não são nada miúdos, eles são tão colaboradores como nós e eles é que vão construir a empresa. Portanto, é bom que sejam muito mais do que os tais miúdos, os que não sabem da vida e os que não têm experiência. Estou-lhe a dizer coisas comuns, não lhe estou a dizer coisas que muitas pessoas dizem. Não têm experiência, vão adquiri-la. O desafio é nosso e é da geração Z, nosso percebê-lo e a geração Z integrar. Nós ouvimos muito e não pensamos nunca que nós é que sabemos e aqueles que não sabem, porque eles sabem muitas coisas que nós não sabemos. E mais,
Não se trata de estar certo ou de estar errado. Trata-se de modelos diferentes de gerir organizações. É ter uma visão curta, o agir de forma quase paternalista em relação a esta geração? Não, impossível. É uma geração que quer autonomia. Em relação a esta questão da autonomia, como é que na prática, numa empresa com a vossa dimensão, que se consegue que os trabalhadores tenham autonomia? Ponto central, tem que perceber muito bem para onde é que vai, tem que perceber muito bem qual é o destino, tem que perceber muito bem quais são os nossos objetivos e o que é que nós pretendemos. Quando digo nós, a empresa, nós os departamentos, nós os projetos. Se não tiver timings definidos e objetivos claros, vai ter dificuldade em ter autonomia, anda cada um por si. Se todos souberem para onde têm que ir, é mais fácil. Portanto, nós podemos combinar que nos vamos encontrar daqui a uma semana em Tóquio e não temos que ir todos no mesmo avião. Portanto, cada um decide o avião, a viagem como faz e o objetivo é atingido daqui a uma semana no ponto X à hora Y. E temos que lá estar. E aí esperamos estar. Agora, como é que cada um vai desenvolver a sua atividade até chegar ao destino? Certo. Não fazemos excursões. Já falamos de retenção, mas queria também falar da atração em si, especialmente desta geração mais nova, porque também é uma parte muito significativa das pessoas que estão a entrar. Como é que se atraem novos trabalhadores para uma empresa que já tem quase 120 anos em Portugal? Tem vários pontos. Eu iria abordar, por exemplo, o tema das universidades. Nós temos embaixadores que são estudantes recentes de cada universidade, embaixadores nossos nas universidades. Portanto, eles são muito mais do que a geração de contacto da Siemens com as universidades. Tivemos, por exemplo, em 27 eventos, no último ano, eventos públicos de dimensão, feiras de emprego e conferências e diversos outros eventos de outra natureza, em que a nossa presença foi muita com recém-licenciados das respectivas universidades. O que nos dá o quê? Eles olham e identificam-se. Não é com a empresa de 120 anos, é que o colaborador tem 3 anos de empresa, que lá vai e até já representa a empresa, que é embaixador. Este é um exemplo. Fizemos um ecossistema para universidades de ensino, em que estamos a promover muito e a ter muitos contactos e esperamos ter mais. Já tínhamos do passado, em que vamos querer, como temos de gestão, integrar tudo aquilo que são as relações com a universidade e com o ensino, tudo aquilo que é investigação e desenvolvimento, tudo aquilo que são estágios, tudo aquilo que são participações nossas nas universidades, incluindo dar aulas e diversas outras atividades, e integrarmos muito. E para isto estar muito próximos dos alunos. E os alunos não nos devem sentir como aquela empresa distante, com 120 anos, super formal e institucional, não é essa, é a empresa dos que estão lá, que vão com 25 anos andam a representar a empresa. Portanto, uma ligação direta à academia tem facilitado a vossa atração de talento. O facto de serem também uma empresa de projeção internacional e que, portanto, tem oportunidades de mobilidade, também ajuda a atrair jovens? Sim, muito. Neste momento, a Siemens Portugal é a 6ª região tecnológica do mundo Siemens. A Siemens está em 197 ou 198 países. Nós somos uma das 6 regiões tecnológicas do mundo Siemens, das diversas vertentes, porque temos um foco muito grande também nesses elementos digitais e na tecnologia em geral e projeto. O que é que acontece com este ponto? É que temos muitas carreiras internacionais feitas em Lisboa, em Alfragide. Ou seja, temos funções transnacionais com a tal carreira internacional feita cá. Os grandes hubs que fizemos crescer nos últimos anos criaram muitas vagas internacionais para portugueses e para estrangeiros, mas os portugueses puderam concorrer, muitos fizeram progressões de carreira e assumiram funções sem precisar de ir para Munique, para Londres ou para outra cidade. E, portanto, este é um aspecto importante. O outro, temos o portal aberto, podem concorrer para qualquer lado do mundo e concorrem. E é frequente essa transferência entre cidades, hubs? Sim, há projetos, e o portal é aberto, portanto, qualquer vaga é publicada pelo menos internamente. Algumas são externamente, quando pretendemos ir ao mercado, mas internamente sempre. E, portanto, essa é uma via. Nós, Lisboa, temos ganho muito com esta questão dos hubs, oferecer oportunidades. Os tais 300 que estou a dizer que crescemos ao ano, muitas são funções transnacionais. Temos áreas que são funções globais, muitas, dezenas. Certo. E, portanto, damos carreira internacional mantendo-se em Lisboa. Em relação a esta questão dos hubs, há novidades em relação ao futuro? Chegou a falar-se em mais 2 hubs? Isto está em cima da mesa, não está fechado o assunto.
vai estar com certeza, ainda é cedo, ainda é prematuro. Quando é que teremos novidades? Até o final do ano? Te confesso que eu julgo que até ao final do ano, mas eu não queria tomar um compromisso porque o assunto não está de facto comigo. Em relação ainda a esta questão da atração de talentos, é inevitável falarmos de salários porque, apesar de tudo, ainda é o que mais pesa na hora do recrutamento. No vosso caso, que retrato é que faz? Pagam acima do mercado? É em linha com o mercado? Nós não queremos pagar acima do mercado, nós queremos pagar de acordo com o mercado. O mercado, o nosso, não é as médias nacionais. O que é o nosso mercado? Queremos ser competitivos, queremos pagar com o mercado, queremos reconhecer depressa e fazer as progressões de carreira que temos para fazer. É óbvio que há empresas que numas áreas e noutras podem pagar mais ou menos, nós pagamos aquilo que nos parece adequado para recrutar. As pessoas entram, o desempenho é bom, fazem uma progressão rápida. Também não nos podemos queixar, porque o nosso salário médio é 78% superior ao salário médio do país. Portanto, o nosso salário médio não chega a ser o dobro, mas é quase. O nosso salário mínimo é 20 e tal % acima do salário mínimo do país. Portanto, não é um ponto crítico, é um ponto que gerimos. Nós vamos ganhar vantagem quando as pessoas estiverem comprometidas, não é quando as pessoas tiverem vencimentos altos. Agora, se nós não pagarmos vencimentos, estamos mal. Portanto, nós queremos pagar adequadamente para a função, de acordo com os valores, de forma competitiva. E não queremos formar pessoas e perdê-las a seguir. Muitas empresas dizem que não conseguem pagar salários líquidos mais elevados porque, apesar de pagarem o salário, depois o IRS absorve uma grande fatia desse rendimento. Tem a mesma queixa? Tem. Ou seja, se nós quisermos aumentar 10 euros a um colaborador, ele no fim vai receber aí 3. Portanto, quando queremos dar 3 euros a um colaborador, eu digo 10 porque se o aumentamos no vencimento, ele vai descontar no IRS, ele vai descontar na Segurança Social e nós vamos pagar também 23,75% sobre o vencimento que lhe pagamos. Portanto, se gastarmos 10, o colaborador recebe 1/3. Quer dizer, é quase a dúvida que nos fica é quanto é que temos que gastar para fazer algum aumento que se veja no talão de vencimento, naquela linha lá em baixo do lado direito do talão de vencimento, que é o que foi transferido para o banco no fim do mês. Seria a altura de haver um alívio robusto a este nível? Eu não sei se pode ser robusto ou não, há financeiros, economistas, se calhar mais habilitados. Eu sei que é difícil ter competitividade internacional, porque em Portugal todos temos, portanto perdemos... Há igualdade de circunstâncias entre todos. Agora, no plano externo, portanto, se vê que os quadros saem, principalmente jovens, principalmente a geração Z, principalmente muito qualificada. Precisamente, um dos elementos a ter em conta é precisamente este. Exatamente, porque estava-me a falar de... Eu lembrei-me desta questão porque me estava a dizer que os hubs eram ocupados por trabalhadores nacionais, mas também por pessoas que vêm de fora. Esta questão do salário e do salário líquido versus bruto é um dos pontos que acabam por dificultar a atração de talento internacional? Nós temos conseguido fazer o que queremos. Neste momento temos 67 nacionalidades com contratos locais, não são expatriados, com contratos locais. Temos 67 nacionalidades e temos cerca de 20% dos nossos colaboradores estrangeiros. E, portanto, seja porque gostam do ambiente, quando vêm para Portugal, eu sou suspeito, sou gestor da empresa, nós temos um ambiente receptivo. Não temos um ambiente como há noutros países, não temos um ambiente que tem que ser português e queremos tudo com a matriz portuguesa. Não tem que ser. Tem que ser eficiente e tem que atingir os objetivos. Se é uma matriz portuguesa ou se é outra, temos que ver em cada momento. E de modo que nós queremos acolher bem o estrangeiro, acolher culturalmente bem. Certo. E não sentir essa distância. E, portanto, isso temos conseguido. Depois também há elementos do país. Na verdade, quer queiramos, quer não, o sol, a simpatia, a gastronomia e todos aqueles elementos que nós sabemos também fazem a sua parte. Mas a crise na habitação mais recente, por exemplo, tem dificultado esta atração? Dificulta porque uma pessoa que pensa vir viver para Lisboa faz as contas à sua vida antes e a habitação pesa e pesa significativamente, como não pesava há 10 anos. Certo. Portanto, é um elemento importante. Não tem sido um obstáculo definitivo. Como é que se responde e como é que se contorna esse obstáculo? Contornar não é muito fácil, agora tem que ver em função das circunstâncias. Por exemplo, se a pessoa vem sozinha, se o parceiro, o namorado, o marido ou a mulher são portugueses ou não estão cá ou não estão, já têm casa ou não têm, vem um ou vem dois, vem os programas de Erasmus que acabaram a faculdade noutro país e vêm trabalhar connosco, também existem. Não são Erasmus, mas fazem essa versão. Mas tem sido ultrapassado.
é uma dificuldade adicional, é uma dificuldade de conseguir casa. Nós já estamos muito alerta para este ponto, mas ajudam os potenciais trabalhadores com a procura de casa? Têm algum programa nesse sentido? Em alguns níveis de qualificação já afirmado, nós apoiamos na transferência para Lisboa. Quando diz alguns níveis de qualificação, são os níveis superiores, é isso? Sim, há níveis de especialização realmente muito elevados. O nosso mercado, por vezes, tem limitações. Certo. Nós privilegiamos e gostamos muito de admitir portugueses, e por isso é que 80% são portugueses, mas também gostamos deste mesclado cultural e know-how. Portanto, neste momento têm cerca de 4.000 profissionais sobre a sua alçada. Qual é que é o maior desafio de gerir tantas pessoas? Percebê-las, entendê-las. E de que modo é O que o desafio faz? geracional, aquilo que falámos há Sim. pouco, ouvindo muito, surveys que fazemos, desafiando a gestão a ouvir, a não ter assumptions, a não ter premissas pré-definidas, ir ouvir. Nós queremos resultado. E quando estivermos a trabalhar para resultado, mudamos o que é preciso mudar. Com regras, com ética, com muito respeito, e não lhe digo isto por circunstância, é um dos pontos mais avaliados no survey, perto de 100%, 90% e muitos por cento, com muito respeito, mas com muita exigência. E agora este balanceamento é o desafio de gestão. E a equipa, para continuar a crescer, estão a recrutar? Qual é que é a vossa perspectiva de futuro? A crescimento, pensamos que temos condições para manter este ritmo atual. 300 ao ano, portanto. Sim, pensamos. Este ano já recrutaram mais ou menos quantas pessoas, têm ideia? Este ano nós trabalhamos com o ano comercial, portanto que acaba em outubro, mas vamos lá chegar. Ou lá, chegar mesmo ou muito perto. Certo. Mas eu julgo que ainda falta fechar o agosto e o que ainda não fechei, e o setembro, mas deve andar números de ordem entre 250, seguramente 300, não sei. E chegar até ao final do ano com os tais 300 e manter esse ritmo para o futuro, é isso? Sim, nós queremos continuar a crescer. No próximo ano, as Siemens de Portugal fazem então 120 anos no país. Queria terminar por lhe perguntar como é que trabalhar na Siemens de Portugal, nesta empresa que tem então esta grande história no país. Eu sou tão suspeito que até tenho dificuldade em responder. Eu acho que é fantástico. Eu acho que é fantástico trabalhar numa empresa que tem 7 ou 8 ou 9 modelos de negócio diferentes, que trabalha atividades para a indústria, que tem atividades para a energia, que tem atividades de mobilidade, de saúde, que tem atividades com modelos de negócio muito diferentes, tem atividades, centros de serviços partilhados, que tem centros tecnológicos de diversa natureza, que está profundamente enraizado e com um grande crescimento nas áreas digitais, e a viver nesta vida com vários modelos de negócio. É de uma riqueza tremenda, é de uma exigência tremenda, que é ouvir e perceber bem o que é crítico em cada momento, em cada decisão, em cada área. Mas eu posso lhe dizer que é fantástico. Certo. Muito bem, muito obrigada por esta conversa, foi um gosto. Muito obrigado. E até à Prazer foi próxima. meu.